Introdução. Este livro é fruto de uma jornada de mais de 30 anos como estudante, pregador e professor de pregação em seminários teológicos e instituições de institutos bíblicos no Brasil e fora do Brasil. Sempre considerei o ministério da palavra um dos mais relevantes da igreja cristã, pois eu mesmo fui fortemente impactado por pregadores comprometidos com esse ministério e que foram usados por Deus para despertar em mim a vocação pastoral e o desejo de me aprofundar no estudo da homilética. Ao longo da minha jornada como estudante, também deparei com grandes professores que me inspiraram muito e colaboraram ricamente com a minha formação. Entre eles, não posso deixar de destacar o reverendo Joás Dias de Araújo, meu primeiro professor de pregação no Seminário Presbiteriano do Sul. Seu amor pela palavra de Deus e seu coração pastoral marcaram profundamente a minha vida. Depois, durante o meu mestrado no Calvin Theological Seminary, fui fortemente impactado pelo academicismo e competência do professor Dr. Sidney Greidanus. Além de me direcionar no uso das boas ferramentas exegéticas e hermenêuticas para a interpretação do texto bíblico, o professor Greidanus ajudou-me a consolidar uma teologia de pregação teocêntrica que fundamentou todo o meu ministério seguinte. Ainda no Calvin Seminary, preciso destacar o professor e doutor John Hotman, que foi meu orientador. Sabendo que eu voltaria ao Brasil para lecionar, ele me deu a oportunidade de ser seu professor assistente durante meu último ano no mestrado. Foi por meio dele que conheci a nova homilética e também o Dr. Paul Scott Wilson, autor do livro As 4 Páginas do Sermão, que eu viria usar em minhas aulas e posteriormente traduzir para a língua portuguesa. O professor Wilson completa esse quarteto de professores especiais que marcaram a minha vida. Ele se tornou meu orientador no doutorado que iniciei na Toronto School of Theological, na Universidade de Toronto. O Dr. Wilson convidou-me para ser seu professor assistente, e suas aulas e o convívio próximo com ele contribuíram grandemente para o meu aprofundamento acadêmico. Quando ensino sobre pregação, esses professores ensinam comigo. Eles me inspiraram a escrever este livro, que é o resultado de minha jornada como pregador da palavra de Deus. Nele, de forma simples e prática, procuro ajudar outros pregadores a encarar o desafio contemporâneo da pregação, que é pregar e aplicar uma mensagem relevante. A partir das Escrituras, há uma audiência imersa na cultura pós-moderna e na constante ebulição. Como certa vez me disse o professor Sidney Greidanus, os pregadores contemporâneos têm pregado o texto antigo para um mundo pós-moderno, utilizando ainda as ferramentas homiléticas modernas. Dá para entender o tamanho de nosso desafio? Mas a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. E se quisermos ser eficazes na pregação contemporânea, precisamos entender como pregar a palavra de Deus em uma cultura fortemente marcada pelas ideologias sociais e culturais da cosmovisão pós-moderna, que não só influenciam sua forma de entender o mundo, mas por consequência moldam sua forma de ouvir a pregação. Nesse livro procuro ajudar os pregadores e pregadoras contemporâneos a entender a tarefa da pregação neste mundo de transformação e a se mover para a facilidade do texto bíblico ao púlpito, seja este qual for e onde estiver. Simplesmente não é sinônimo de superficialidade. Meu objetivo é oferecer os que se sentem chamados
chamados a pregar a palavra de Deus e a apresentar as boas novas do Evangelho. Leigos, estudantes de teologia ou mesmo pregadores experimentados. Uma boa teologia da pregação é um passo a passo para o preparo e a entrega de sermões bíblicos expositivos e missionais. Para isso, apresento a tarefa da pregação como uma grande jornada repleta de percursos destinados e paradas obrigatórias para tarefas específicas do preparo e a entrega do sermão. É assim como uma viagem, e assim como uma viagem precisa ser bem planejada pelo viajante, que também precisa estar preparado e equipado antes de colocar os pés na estrada, os pregadores precisam estar equipados, conhecer o percurso e o território por onde vão passar e planejar o caminho para que a jornada da pregação seja bem sucedida. Na primeira parte do livro, ofereço aos leitores uma teologia da pregação com o objetivo de preparar e equipar os pregadores e pregadoras para a jornada que estão prestes a iniciar. Eles precisam saber claramente por que foram chamados para pregar. Qual a razão da pregação? Em qual contexto a pregação pregarão? Quais ferramentas precisam ter à disposição na bagagem de mão? Qual o caminho a seguir e quais perigos devem ser evitados durante a jornada? Em seguida, na segunda parte, apresento de forma prática o caminho das pedras, ou seja, o mapa dos percursos dessa fantástica jornada. O passo a passo da jornada da pregação que se inicia com a escolha do texto bíblico e se prolonga até a entrega do sermão. O passo a passo que apresentarei aqui é um guia para os pregadores percorrerem as 3 etapas da jornada: a interpretação bíblica e a composição do manuscrito, a entrega do sermão. Cada uma dessas etapas do percurso é composta de algumas paradas estratégicas nas quais os pregadores precisam realizar algumas tarefas fundamentais que se completam ao longo da jornada. À medida que esses passos vão sendo dados, o trabalho exegético, hermenêutico e homilético vai se completando. O caminho é longo e trabalhoso, mas ao final dessa fantástica jornada, os pregadores estarão prontos para pregar a palavra de Deus de maneira clara e relevante aos seus ouvintes e comunidades, pois em decorrência desse trabalho terão nas mãos sermões bíblicos, expositivos e missionais, com fidelidade textual, aplicação contextualizada. Uma boa jornada e todos os que foram chamados para o ministério da palavra de Deus.